Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a moda daqui eu tenho a Camponeusa, onde juntos comentaremos a grandiosa e caótica, por que não, estreia da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça-feira, 7 de novembro, pela Dia TV e o canal Diva Depressão no YouTube. Oi Neuza, hoje estamos só eu e você aqui, porque a Luísa está sendo rebelde, né, no Rio de Janeiro, cantando os sucessos de Rebelde. E olha, a quinta temporada prometeu que seria grandiosa e entregou grandiosidade. Mas eu não sabia que tinha prometido caos porque entregou o puro suco. E vieram entregando tudo. Teve caos, teve mediocridade no desafio. E é isso, prometeram muito, estão entregando muito. Muito do que? A gente vai descobrir hoje. É, porque dessa vez a temporada já começou inovando. 12 participantes. Eu fiquei, olha, o investimento aí entrou, porque são 12 participantes. Sinal que tem mais dinheiro, sinal que podem ter mais episódios. Ou será que vem alguma eliminação dupla por aí? Ou será que serão mais de 10 ou 11 ou 12 episódios com ninguém sendo eliminado, que nem aconteceu ano passado com a Ela e com a Jade? Resta a gente assistir e descobrir. Alguns participantes chegaram chegando, dizendo que falaram na cara mesmo, e falaram mesmo na cara dos outros. Outros dizendo que em provas em grupos gostariam de ser mais liderados. Um dizendo que queria ser líderes. E aí, Neuza, o que você achou dessas atitudes iniciais das pessoas? Teve alguém que passou do ponto? Teve gente que ficou muito retraído? O que você achou dessas primeiras impressões? Olha, foi um mix muito interessante de personalidades, assim, né? Porque, igual você falou, geralmente em reality show a gente não espera alguém que chegue falando, eu gosto de ser liderado. Achei uma atitude bem submissa, mas a gente tá aqui pra todos os tipos de fetiche, a gente não vai julgar ninguém. Mas eu acho muito interessante a pessoa ela realmente ser sincera, a ponto de falar, tá, eu sou a pessoa mais submissa, eu gosto que mandem em mim numa situação de trabalho em grupo, obviamente. Então eu gostei, a gente vê ao longo do episódio, né, como que essa dinâmica funcionou ou não funcionou, né? Mas eu achei um mix interessante de personalidades, assim, pra reality show. Acho que veio muita gente, muito personagem. Eu gosto de falar personagem, né? Porque a gente reconhece os arquétipos, né, de reality show. Então veio muita personalidade assim, pronta pra um reality, pra uma competição. Então eu gostei bastante. Isso de você falar de submissa, de que é meio estranho, que foi a Barbite que falou, né? Então, eu achei interessante porque, de certa forma, é uma honestidade, né? Assim, um ponto positivo é uma honestidade de você falar que quer ser liderado. É uma estratégia de você ser escolhido facilmente para um grupo se você for um líder de personalidade mandão. E tem a questão de que se a pessoa já de cara diz que não quer ser líder e não é, não tem aquela responsabilidade de que se der errado é tudo culpa do líder. Mas como deu errado em todas as equipes, né? Em todos os times deu tudo errado, então a culpa foi de todo mundo, mas por essa ninguém esperava. Então acho que tem os prós e contras de dizer isso, mas eu acho que vendo o que aconteceu essa semana, só teve pró, né? Porque não teve aquela culpa ainda, gente, tipo, você é o líder, entregou essa caquinha que a gente tá vendo aqui. E de personalidades, eu também achei interessante porque é natural de todo mundo, de qualquer fã de reality show, a gente aqui que acompanha muitos reality shows, principalmente a Neuza aqui que acompanha aqui, já tem nosso arco de Drag Race, etc. E comenta aqui Big Brother, MasterChef, Masked Singer e tal. Tem a questão de que nós gostamos muito, às vezes, de comparar, né, os arquétipos de um participante passado com os novos. E eu acho que, se tratando de personalidades e de algumas coisas com base no que eu já vi no episódio e no Lounge das Blogueiras, que já foi ao ar, que a gente grava episódio depois, eu acho que esses participantes não se encaixam muito em arquétipos passados, assim, numa forminha. A gente não pode dizer, nossa, ó, tem uma Dakota ali. Ah, não, tem uma Renata Sante ali. Ah, tem uma Kenya. Não, tem uma Lidiane. Eu acho que essa temporada correu um pouco que, potencialmente falando, tem muitas pessoas para serem as primeiras do seu nome, sabe? É nesse sentido que eu tô falando de que, tipo, seriam as originais, né? Tipo, ter uma fulana de tal ou um fulano de tal mais pra frente. Não mostraram isso em atitudes de prova, mas em atitudes de personalidade, eu acho que nisso eles mostraram. E quando bota muita personalidade junta, seja explosiva, seja mais retraída, expansiva, etc., dá um caldo, dá uma coisa, dá um caos. E foi o que aconteceu. Eu vou reforçar tanto que foi caótico, gente, isso, porque eu não esperava, Neuza do céu, eu não esperava, sinceramente, eu não esperava. Porque a gente espera de prova em equipe, a gente espera caos, mas não espera o que foi acontecendo. Você esperava que eles fariam a prova em equipe mesmo ou que eles já mudariam, já que eles anunciaram mudanças na temporada?
Eu acho que prova em equipe já é um praxe, né, de primeiro episódio, até pra gente conseguir ter uma impressão de todo mundo, porque são 12 participantes. Então a gente já vinha de cara com uma prova individual, não sei se a questão do tempo ia dar muito certo, mas então já tava esperando uma prova em grupo. Eu não tava esperando uma série de desastres em grupo, mas é aquilo, tudo em nome do entretenimento. E a gente não pode dizer que o episódio ele não entregou entretenimento, né? Então, assim, foi bacana de ver tudo se desenrolando pro bem ou pro mal. E no episódio em si, eu não consegui aproveitar tanto esse caos, mas igual você falou, né? A gente já assistiu um Loud e o Loud ele dá uma visão a mais, né, de como que as coisas desenrolaram, tanto pela perspectiva de quem tá conversando ali. E é no Lounge que, assim, que eu senti o clima pesando. Que eu senti a energia pesada ali, eu entendi. Ah, tá. Entendi por que que tá caótico. Nossa, eu quase joguei uma ruda na frente da tela do computador pra. Na hora do launch das blogueiras, eu joguei um salzinho pra ver pra limpa, 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 né? Em alguns casos. Mas eu concordo nisso, que o caos da prova em equipe vem e que foi assim: eles foram divididos em trios. Os participantes tiveram que produzir uma campanha para a Natura, que eu espero que venha no decorrer da temporada essa campanha, fica pro ano que vem acumulado essa prova, de uma das novas, que é uma das novas patrocinadoras do reality, ou seja, já chegaram derrapando com uma das patrocinadoras principais, né? Sobre duas linhas de produtos de verão, com direito a uma twist que cada grupo trocaria uma pessoa depois de uma hora de prova. Que eu vou dar um ponto. Não precisava dessa twist. Eu acho que essa twist não precisava. Eu acho que pensaram muito twist e twistos, mas não precisava porque eu acho que dava pra fazer outra questão de que pessoa sobrando, etc. Porque essa de trocar eu acho que ajudou a desandar, mas eu acho que nem eles esperavam por isso. Mas foi aqui que o caldo entornou de vez e que, como a camponesa falou, entregaram entretenimento. Só não entregaram a prova bem executada. Mas e aí, Neuza, vamos lá. Falar da prova em si. O que você achou assim do desenrolar dela e pelo que a prova aparentava ser, o resultado foi surpreendente? Porque surpreendente é uma palavra que a gente usa tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente, surpreendente assim. Com certeza foi. Acho que com absoluta certeza. A questão do twist, eu ainda puxo um pouco pra falar. Realmente, eu também não acho que foi necessário. Acho que foi um tropeço da produção nesse sentido, porque eles estavam vendo como que estava desenrolando as coisas, como que já dava pra perceber que talvez não fosse dar tão certo assim. Eu acho que um twist jogado ali no meio não ia ajudar isso, e definitivamente a gente viu que não ajudou. Então, assim, tudo pelo nome do entretenimento, porém, vamos dar uma respirada, sabe? Porque no final das contas a gente quer ver as pessoas indo bem, a gente quer ver a prova bem feita. Pelo menos eu, quando eu tô assistindo um reality de competição, eu gosto daquela sensação de todo mundo foi tão bem que eu não sei quem que vai ganhar hoje, quem que vai ser o pior. E a gente foi justamente no caminho contrário, foi todo mundo tão ruim que a gente não sabia se ia ser um bottom 12, se ia todo mundo pro flop, igual falaram no lounge, né? Se ia botar uma mesa quilométrica lá para 12 pessoas participarem da prova do flop. Então, assim, foi triste de assistir o desafio. Eu fico com dó da Natura, né? A estreia dela no Corrida. Espero que ela não leve pro coração, né? A dona Natura. Mas foi complicado de assistir. Falando disso, do flop que pediram flop com tudo, por muito menos, o pessoal da terceira temporada foi todo mundo pro flop, viu? Ali por causa de um erro de briefing, né, que teve na prova, foi todo mundo pro flop. Nessa, teve um erro colossal que não foi provas entregues, gente, foi completamente. Eu fiquei com vergonha alheia, sério. Eu ficava olhando pra cara do Edu, que dava pra ver a cara de frustração dele, a cara dos jurados, porque tinha equipe que não entregou vídeo, os áudios estavam fora de sincronia e tava tudo assim. Então, dava, eu acho que já que o programa estava ficando um caos no quesito prova, eu acho que narrativamente falando, aquele momento Rafa Dias agora, né, de diretor de reality show, eu teria jogado todo mundo no flop, porque ficaria com a história condizente com a história e a narrativa do episódio. Acabar todo mundo no flop, porque seria uma coisa tipo de dar um sacode. Tipo, olha o que a gente vai esperar de uma temporada que todo mundo começou no flop. Porque qualquer coisa seriam várias voltas por cima e vários enredos sendo criados. Eu acho que seria bem interessante. E se tratando da prova de flop como foi, que daqui a pouco a gente chega nela, dava pra jogar todo mundo no flop, hein? Porque era vídeos de, né, de transição. Então dava pra todo mundo ali ter ido pro flop, fazer um esquema, sei lá, dividir em grupos pra maquiar, etc, e fazer, mas eu acho que era o ideal jogar todo mundo no flop.
Mas da prova em si, eu gostei que rolou algo que acontece em todo reality show. As pessoas nos confessionários e falando, esse é meu tipo de prova. Eu vou arrasar porque eu sou acostumado com isso. E eu vi tanta gente confiante, eu digo, vai ser coisa boa. Eu me deixei enganar, gente. Eu não fui pela receita Masterchef, que quando diz que a pessoa vai bem, vai mal. As pessoas falando tipo aluna, né? Dizendo que tava bem, e ela rindo, né? Ela feliz no confessionário. Foi pro flop, né? Então, assim, deu tudo errado. Foi começo de um sonho, deu tudo errado, versão hard, versão elevada à 30ª potência. E teve umas coisas durante a prova também que eu achei interessantes, que eles pareciam focados em algumas coisas, mas quando as juradas chegaram para dar as dicas, eles demonstraram pra gente o quão eles realmente só falaram que estavam bem, mas não estava nada indo bem. E outra coisa que eu quero pontuar é quando eles estavam rindo, seja de nervoso ou não, né, na hora que estava dando tudo errado na exibição para os jurados, e dava para ver na fisionomia e na cara da Renata Santos que ela não estava gostando da atitude, né, que alguns estavam tendo. Sei que tem um rir nervoso, mas tem que saber ser mais profissional. Tanto que isso foi um ponto que ela comentou no Pra Variar da quarta-feira, gente, vão lá assistir, que ela tava ela e a Lid, né, que também é vencedora da terceira temporada, onde falaram dessa estreia caótica e das provas. Super recomendo assistirem mesmo, porque elas falaram dessa reação que ela teve e da reação que eles tiveram. Porque eu não esperava que isso acontecesse numa prova de estreia de uma temporada que a gente bota tanta expectativa. Eu até tuitei que eu sempre cito uma variação da fase do Pequeno Príncipe, né, dizendo assim que a gente se torna responsável pelas expectativas que cria, mas a gente não criou uma expectativa tão alta ao ponto de receber uma coisa tão baixa, né? Porque principalmente os participantes se falaram que teria um nível alto esse ano e que o investimento da temporada era grande, então os participantes não corresponderam de cara. Mas, em meio ao caos, eu acho que tem gente ali que tem potencial, né, Neuza? Tem gente ali que diz, essa pessoa aqui, ó, teve um dia ruim, mas tem como ser bem. Sim, totalmente. Eu acho que todos ali, em certo nível, foi um dia ruim. Foi aquele dia ruim que foi coincidentemente para 12 pessoas. Eu acredito muito nisso. Até mesmo você comentou, né, deles rindo de nervoso na hora do julgamento. Eu tenho uma dificuldade de ver isso como desrespeito, porque você pensa, você tá naquele ambiente confinado, com uma oportunidade da sua vida em jogo, e sua reação, sabe? Sua reação, ela é imprevisível. Eu sou a pessoa que ri em velório. Eu sou totalmente essa pessoa, então eu entendo quem tava ali com a corda no pescoço e a única reação foi rir. Então eu não consigo ver como desrespeito, só com uma reação muito natural mesmo. E igual você falou, a gente tem pessoas com um potencial gigante, sabe? Tem gente ali que já ganha vida com isso, com fazer publi. Sabe, tem gente que ali que faz isso todo dia. E você chega num. Como é que a gente coloca? Bota isso numa potência extrema. Porque ali eles estão com um horário definido, eles têm recursos limitados, eles têm um celular só para poder gravar tudo, sabe? Então é difícil julgar a habilidade deles aqui fora pela régua do programa. Então eu entendo o nervosismo, eu entendo, né, essa reação de rir frente à merda. Não, e o curioso, que a gente viu que a convidada da semana era a blogueirinha, né? A gente sabia que o caos já estaria presente na bancada, mas o caos se ramificou de tal forma que a blogueirinha chegou a ser ofuscada pelo desastre da prova. Né? Ela teve um momento dela maravilhoso, ela confundindo a Lid com a Mari Maria ali. Pra mim, essa história nunca perde a graça. Pra mim, ela sempre consegue tirar mais uma camada pra gente se divertir com essa história toda, ela com a Mari Maria. Mas ela Sim. conseguiu ser completamente ofuscada, porque ela não conseguiu fazer zoeira, porque tava tudo tão zoado já, né, que não tinha como fazer, mas fica o meu destaque aqui para ela fazendo a alusão ao presente ali, completamente sem noção. Né, ela aqui é um presente, imagina. Olha o que acontece. Eu digo, blogueirinha no seu estágio mais bruto, mas eu acho que conseguiram ofuscar até a pop da Blogs, com tamanha desordem, desorganização, que foi essa prova da Corrida das Blogueiras e logo com a patrocinadora. Gente, eu gosto de focar nisso, porque se tiver algum participante escutando a gente, vocês vão ter a chance de uma temporada inteira, porque a gente vai comentar a temporada inteira, a gente elogiar vocês. Semana que vem, por exemplo, se vocês entregarem uma coisa boa, a gente vai estar elogiando. Mas quem não for entregando, a gente vai estar criticando, mas a gente promete pegar leve. A gente tá pegando um pouquinho mais pesadinho hoje, porque a gente realmente gosta desse reality, tanto que a gente vai comentar semanal. A gente não comentaria se a gente não gostasse. Exatamente, a gente já deixa o disclaimer aqui. A gente está criticando e chamando de merda o desafio e o desafio apenas, não os participantes, não o potencial deles, não o trabalho deles aqui fora ou lá dentro também. Apenas o desafio de hoje.
É, que realmente não tem como dizer que ele foi bom, né? Não teve entrega, não teve, literalmente não teve entrega. E vocês sabem disso. É, e vocês sabem disso. E vocês sabem disso, não precisa nem citar nomes, porque usando por ó, porque todo mundo foi ruim. Mas antes da gente chegar no flop, de comentar as pessoas que foram neles, eu quero dizer que na internet levantaram uns pontos interessantes. Eu adoro trazer isso no MasterChef, agora eu gosto de trazer na Corrida das Blogueiras também, né? Porque eu acompanho além da hashtag, eu vou no Instagram ver o que tá acontecendo, eu vou no Blue Sky, eu vou no Facebook, eu vou, né? Eu faço uma pesquisa de campo, eu saio nas ruas com o microfone na mão, né? Correspondente reach diretamente das ruas da internet, vendo o que o povo tá falando e trazendo alguns pontos para cá. Mas um que me chamou a atenção foi o que vem acontecendo há algum tempo, que a gente sabe que a Corrida das Blogueiras vem focando em participantes com os números mais, né, avantajados, né, pessoas que têm números grandes, mas de certa forma ainda não aconteceram, como o próprio menino do Diva gostam de falar. E, Neuza, você acha que isso interfere em alguma coisa na temporada? Você acha que isso interferiu particularmente numa coisa deste episódio, deste desempenho? Ou você acha que não? Números são apenas números, independente das pessoas. Olha, nesse começo eu não vou saber te apontar se interferiu, mas eu acho que é uma coisa que pode interferir, a questão dos números. E eu pego muito a questão do Big Brother. O pessoal gosta muito de falar isso, né? Que antigamente era mais caótico, as pessoas se entregavam mais porque não tinha medo do cancelamento, até porque a pessoa ela não é conhecida, ela não vai ser cancelada, então ela pode se jogar totalmente ali dentro. Então eu pego um pouco disso pro corrido também, sabe? Eu tenho medo dessa questão deles trazerem pessoas com mais números, né, pessoas que já estão estabilizadas ali na cena, e elas virem com esse receio de não vou me entregar 100%, não vou ser 100% quem eu sou, ser espontânea, por medo de perder o que eu já tenho, por medo de perder essa estabilidade, perder trabalho, talvez. Então, assim, eu acho que é uma coisa que pode interferir. Aconteceu no primeiro episódio, não sei apontar, não sei dizer se alguma das coisas que aconteceu nesse episódio foi culpa disso, mas tem um receiozinho. Não, eu fico com 50-50 na situação, porque assim, eu gosto que dá oportunidade para todo mundo, né? Porque como falou, tem muitos números às vezes das pessoas, e as pessoas não teve visibilidade ou não aconteceu, né? Assim, faltou alguma oportunidade de marcas verem melhor essa pessoa se saindo, como se sai com uma publi, como sai com uma maquiagem, como sai com outro tipo de prova. Né, que pode despertar o interesse no canal que tem, né, o Diva Depressão sempre tem vídeos muito bem vistos em quantidade, por exemplo, em alcance, seja em recortes de outras redes sociais, etc. Mas eu fico também naquele lado de pesar, porque eu acho que eu, tô falando assim, um lado meu, particular de ver quando a gente vê uma pessoa pequena, tipo, que não tenha tantos seguidores, participando de um reality assim como a Corrida das Blogueiras e ganhando visibilidade por causa disso, e acontecendo mais, sabe? Dá aquela sensação de que eu vi uma pessoa pequenininha crescer, eu acho que perde um pouco desse brilho. Mas como pessoas é complicado porque às vezes assim, às vezes a pessoa tem muitos números, mas não tem experiência. Você vê como gente falando na prova que nunca fez uma publi ou gente que fez só uma publi na vida toda, né? Mas eu acho que quando a pessoa é grande, a pessoa deveria entregar um pouco mais, porque é sinal que conseguiu cativar um público para seguir aquele canal, aquele perfil, mas a pessoa pode entregar é diferente do entregar em casa com entregar numa corrida das blogueiras, né? Que é um reality show, que é 2 horas, você às vezes tem 2 dias, 3 dias para fazer uma coisa. Mas é isso, eu fico sempre meio a meio, fico sempre balanceado e sempre espero ser surpreendido pelas pessoas, porque assim, eu pelo menos acompanho os reality shows hoje em dia mais, né? De coração aberto para ser surpreendido pelas pessoas positivamente ou negativamente, né? Às vezes a gente começa torcendo bem para uma pessoa e a pessoa decai, mas resta a gente ver. Tá no comecinho, gente. Tá no comecinho. Foi uma derrapada. Eu vou passar esse paninho aqui pra vocês. Pegar esses produtos Natura e passar esse paninho pra vocês. Agora, a gente vai falar do flop, que teve a Deza, o Leone, a Luna e o Sadrak. Foram para o flop e tiveram que fazer, né? Um challenge aí, usaram vídeos de nada mais nada menos que Renata Santos como exemplo. E como a gente já viu, foi exibido no episódio, o Sadrak foi salvo. E tá entre Deza, Luna e Leone. E aí, Neuza, o que você achou desse flop? E vamos logo para o chute. Quem você acha que será a primeira pessoa eliminada da Corrida das Blogueiras ano 5? Ai, gente, isso é tão difícil porque de todo mundo que foi pro flop são pessoas que eu não queria ver saindo agora no começo. Sério, quando salvaram o Sadrak, eu dei um suspiro. Que eu falei, gente, o Sadrak ele chegou tão grandão, tipo, na sala de trabalho. E eu não conhecia o trabalho dele antes. Então, assim, eu senti o impacto. É aquela pessoa que, tipo assim, que eu vi ele carregando a coroa de cola quente facilmente. Então eu falei, não, não tem condição dele ser eliminado agora. Então, salvaram ele, saiu um peso das costas, show.
Mas eu não quero ver nenhuma das outras pessoas saindo. Se a gente for olhar desempenho na prova do flop, eu acho que o da Deza realmente ficou um pouquinho mais fraco em comparação com o do Leone e da Luna. Mas a Deza é uma pessoa que eu não quero ver saindo, sabe? Eu senti muito por ela durante o episódio, porque senti ela um pouquinho tímida. Uma coisa que eu me identifiquei um pouco com esse traço de personalidade, né? Porque imagina, você tá numa sala com personalidades gigantes, então é normal uma pessoa um pouco mais tímida ela se retrair um pouco mais. Então eu queria ver mais da Deza, eu quero ver ela ao longo da temporada saindo dessa timidez, entregando a personalidade real dela, mas se eu tiver que dar um palpite de quem seria a primeira, infelizmente com dor no coração, eu diria que era ela. Eu tô muito pensando nisso também. No desafio, eu achei o desafio super interessante, é um desafio legal, né? Com maquiagem, um desafio de challenge, então eles têm que saber fazer, né? A maioria ali deve ter feito isso já na vida várias e várias vezes, até com esse tempo mesmo para fazer tudo. E eu não sabia também dizer, assim, queria que as pessoas saíssem porque marcaram, mas infelizmente a gente sabe que a prova acontece e tem gente que está no mau dia, tem gente que está no bom dia e se salva. Mas pela fala da Renata, que eu vi ela dizendo que a Deza e a Luna tiveram uma coisa assim, e tiveram que decidir muito, isso eu pensei assim, que o Leone já não é eliminado. Com essa fala da Renata, né? Eu pensei assim, então ficou entre Deza e Luna, tiveram que pensar no detalhe, porque a da Deza não ficou muito condizente, mas a Luna, a transição foi tão rápida, né? Tipo, com 2 segundos já tá, puf, ela já fez a transição dela, já tá, mas eu acho que a Deza sai, mas toda vez eu acho que faz uns anos que a Corrida das Blogueiras tinha eliminado na primeira vez uma pessoa com muito potencial, que eu achava que eu renderia mais. Então eu não ficaria surpreso se a Luna saísse. Por exemplo, porque quando eu vi o Lounge das Blogueiras, eu comecei a ficar com um carinho um pouquinho maior pela Deza, assim, dizendo, ó, ela foi, mas teve atitude. A atitude que ela não mostrou no episódio regular, ela mostrou no Lounge das Blogueiras, na hora de responder a perguntinha. Né? Então, não sei, mas eu acho que ela ainda sai. Mas eu não ficaria surpreso, por exemplo, com a Luna, né? Como falei, mas tá aí, infelizmente. Vamos ver se semana que vem estaremos errados ou não. Antes de continuar e de passarmos para o Lounge das Blogueiras, eu quero lembrar que estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, entre outros, toda sexta-feira, falando da Corrida das Blogueiras, já que esperamos o Lounge das Blogueiras sair para a gente comentar as coisas com um pouco mais de conteúdo, né? Ver se rendeu alguma coisa, se uma corrida da prova reverberou, e do que o Lounge das Blogueiras falou, porque o Lounge das Blogueiras também é um lugar que as coisas rendem. Quem estiver nos ouvindo pelo YouTube, porque o áudio sai lá também, o áudio sai primeiro nas plataformas de áudio, porque no YouTube, gente, são uns 4, 5 dias depois. Então venham ouvir a gente nas plataformas de áudio, porque aí vocês podem nos dar 5 estrelas, nos darem like, fazer o que quiser, engajar a gente à vontade. Então, se inscrevam aí para ouvir o episódio assim que ele sai. Agora, Neuza, chegou a hora de falar do Lounge das Blogueiras, que foi exibido nesta quinta-feira, 9 de novembro. Ele já começou com muita gente falando, muito falatório, parecia uma feira. Algumas tretas sem nem precisar da pergunta já começaram a aparecer. Mas a pergunta do dia era que cada um tem que escolher alguém do seu grupo que não deveria ter entrado na corrida das blogueiras. Mas aí, o que você achou desse Lounge? O Lounge entregou o que você estava esperando? Entregou menos? Entregou mais? Como é que foi? O Lounge ele entregou o triplo do que a gente recebeu no episódio regular. A gente viu, né, que onde tem drag queen não tem sossego e graças a Deus por isso, porque a gente pega entretenimento assim de primeira, a gente pega material de reality show com drag queen discutindo e eu simplesmente amo. A pergunta eu achei assim tão cruel, mas tão boa, porque mano, você tem que ser, tipo, você tem que atiçar no primeiro episódio, sabe? E foi isso que a pergunta fez. E foi tão pesado, sabe? Foi quem não merece, quem não merecia estar aqui no Corrida das Blogueiras. Então não tem como, não adianta você ser diplomático, você dar resposta de Miss, né? Que é uma coisa que a gente viu que deu polêmica no episódio. Então, assim, você tem que falar o nome e é isso. Vai gerar treta, vai gerar intriga. E foi o que entregou o Lounge. Foi treta, foi intriga, foi barraco, foi tudo. Nossa, eu concordo. Olha, se esses participantes tivessem entregado uma prova de qualidade na terça, esse lounge teria sido uma cereja no topo do bolo. Né? Porque, tipo, ó, gente, eles entregam em prova e entregam em entretenimento. Na parte do entretenimento, eles continuam se sobressaindo, porque eu concordo com a Neuza também. É uma faca de dois gumes essa pergunta, é dolorida e é maravilhosa, na mesma proporção. Pra gente que tá assistindo, se dói um pouquinho de pena com pessoas que têm coração um pouco, mas para quem não tem coração, vão amar 100%. Eu super entendo, porque eu amei quase 100%.
E eu tenho um coração, mas eu amei quase 100% porque é bom ver as pessoas se comprometendo, é bom ver se rivalidades podem nascer a partir daí, é bom ver se pessoas vão mostrar que, por mais que fossem mais citadas, vão continuar na competição mais tempo do que a pessoa que falou que ela não merecia ter entrado, né? Então, é mais interessante por aí. Algumas pessoas souberam responder direito, eu acho que as pessoas se saíram, né, sabonetaram, mas tudo bem. Mas agora uma coisa que eu achei assim é que alguns participantes, eu não vou citar nomes, porque né, nome a gente tem mais pra frente, eu sou desses, fazer esse mistério, mas eu acho que alguns participantes estão muito afobados, foram com muita sede ao pote no sentido de frase de efeito, causação, encaramento, sabe? Tipo, vamos com calma, porque quando você é natural, soa tudo melhor, tudo desenrola melhor, suas narrativas começam a ficar melhor, o seu desempenho como participante pode aumentar e o seu desempenho como personagem de reality show, que são coisas completamente diferentes, podem também se sobressair, mas eu achei muito bom algumas coisas. Tipo, o fecho por causa da peruca, Deus, o que foi aquilo da Alissa, né? Falando com o Wilson. Eu acho que rendeu um bom corte para usarem nas redes sociais. Porque, né, gente, como você falou, onde tem drag, não tem paz. Sem estar na época de Drag Race, a gente viu que a semana de Drag Race Brasil foi tumultuada, foi turbulenta. Mas eu acho que foi uma treta interessante de acontecer, porque tem que acontecer, gente, tem que acontecer. É reality show e reality show tem que entregar isso. E enquanto alguns participantes ficaram mais calminhos, comentário, eu vi que outros sobressaíram. Por exemplo, foi aí que eu achei que a Deza foi um pouco melhor, porque ela falou, e ela soube explicar, que era com base no que ela não conhecia da pessoa, e foi bom que quando ela falou isso pro Leone, e o Leone falava, eu não vou levar pro coração, mas sabe, gente, que todas as gays levam pro coração. É impossível. E todo mundo, e a Deza já deixou claro desde o começo que ela também levaria as coisas pro coração. E é esse caos que acontece maravilhoso. E eu acho que quem editou o Lounge das Blogueiras teve que fazer milagres para colocar tanta coisa em pouco tempo de duração. Mas foi muito bom. Para mim, o Lounge das Blogueiras foi a melhor coisa dessa temporada até agora. Principalmente dessa estreia, no caso. Então, participantes, usem essa energia do Lounge para entregar as provas, que eu tenho certeza que aí o nível vai disparar, vai ser nível Bettina Polaroid, não vai parar de subir, né? Vai ficar lá nas alturas mesmo. Como diria Lorelai Fox, a energia lá em cima, lá pro alto, jogada lá para cima. E foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Agora nós vamos chegar naquela parte de destaque do episódio que eu sempre faço quando está gravando Masterchef, quando está gravando Big Brother e Corrida das Blogueiras não seria diferente. Toda semana, cada um de nós aqui da bancada é convidado, quando tivermos, escolheremos um participante como destaque. Por qualquer critério, seja pessoal, seja por algo que ele disse ou algo que faltou ser dito, seja a pessoa que a gente traga porque ela foi um destaque positivo ou um destaque negativo, seja essa pessoa um destaque pra gente por causa do episódio regular normal da terça-feira ou porque a pessoa foi muito boa no Lounge das Blogueiras. Cada um de nós seguirá seu coração. Como só tem eu e a Neuza aqui hoje, no máximo teremos 2 destaques aqui aparecendo. Então vamos lá, Neuza. Quem é o destaque da estreia da Corrida das Blogueiras ano 5, na sua opinião, e por quê? Eu vou levar muito pro coração, sim. Vai ser uma escolha muito pessoal, porque eu não vou muito, tipo, quem protagonizou o episódio pra mim, sabe? Quando você propôs a gente trazer o destaque, eu fiquei, gente, quem que eu fiquei lembrando depois do episódio? Quem que ficou na minha cabeça por, assim, nos dias seguintes? Pra mim, o destaque foi muito o Sadraque, sabe? Ele causou um impacto muito forte pra mim como espectador, sabe? Foi uma das pessoas que me deu curiosidade de continuar acompanhando ele fora, já começar a acompanhar o trabalho dele agora. E apesar, né, dele ter ido pro flop no episódio, eu acho que já deu ali o comecinho de uma narrativa pra ele, de um enredo pra história dele ao longo da temporada. Então vou dar o meu destaque de hoje pra ele. E vou dar um destaque bônus, porque a gente tá aqui pra quebrar regra, então a gente vai ter 3 destaques hoje. Não pro participante, mas pro momento da blogueirinha confundindo a Lid com a Mari Maria, que aquilo ali pra mim foi cinema. Amo que a Neuza já comprou o meu espírito, né? Porque às vezes quando a gente tem um número de pessoas e vem um destaque a mais, sou eu quebrando as regras, né? E trazendo gente a mais aqui, tudinho. Mas olha, Sadraque vindo aí como destaque, então vamos lá. Eu vou trazer o Leone como destaque porque eu achei super interessante que
ele foi um participante que, quando chegou na hora da avaliação dos jurados, tem gente que trava e não se expressa, né? A gente já viu muito disso acontece em todos os reality shows da face da Terra. Ele não, ele começou a falar sobre os pontos negativos do grupo, do que tinha acontecido e no que não tinha deixado de acontecer. E eu acho isso muito interessante fazer, porque não só que ele queria derrubar o grupo, ele pontuou coisas que realmente a gente que já estava acompanhando o episódio já estava vendo o que estava acontecendo. E a gente, pelo resultado, viu que isso prejudicou muito o grupo, em focar em tantos detalhes e não focar na prova em si. Então, para mim, ele é um destaque por causa disso, também porque ele mostrou atitude e mostrou atitude sem ser arrogante. Ele pontuou as coisas, foi perguntado sobre o que é certo e errado, o que foi na prova no caso, e ele pontuou e ele mostrou, né, as coisas muito bem faladas, sem respeitar ninguém, né, sem passar por cima e tal. Então, para mim, o Leone também merece esse destaque. Que os destaques aqui ganham o quê? Ganham nada de prêmio, ganham nada de troféu, mas ganham um post separado no nosso Instagram e Twitter e Facebook, que vai sair provavelmente no sábado, que sempre sai um dia depois do episódio ir ao ar. Parabéns, Sadraque, parabéns, Leone. Vocês são nossos primeiros destaques da história da Corrida das Blogueiras aqui no podcast. Olha aí, será, hein, Neus, que eles manterão sendo destaque outras semanas? Será que a gente vai nunca mais trazer nenhum dos dois? Porque eles dois estão no episódio 2, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Sim, deve vir um repeteco aí, vamos ver, né? Neuza, tem mais alguma coisa para falar do episódio? Alguma coisa para pontuar? Alguma coisa que você achou boa? Alguma coisa que você achou ruim? Ah, eu quero falar tanta coisa, a gente vai ficar aqui até amanhã. Vai ter um episódio de 4 horas, Snyder Cut. Mas foi um episódio muito bom, assim, uma introdução muito boa. Não boa em questão de desempenho no desafio, mas isso a gente já conversou, a gente não vai ficar se repetindo. Mas eu pego muito uma coisa que você falou ali no meio. Teve gente que veio muito pronta pra reality show, com frase de efeito, com shade. E agora que você deu destaque pro Leone, na minha primeira vez assistindo, foi uma das pessoas que eu achei isso, que veio com muita frase pronta, mas vendo o Lounge e eu dei uma passada pelo episódio de novo, eu concordo muito com o que você falou. Ele não desrespeitou ninguém, ele é incisivo, ele faz o ponto dele ser visto e vem muito naturalmente, não parece uma coisa ensaiada. Então, assim, é o personagem que eu quero ver em reality show, sabe? Que faz o jogo movimentar, que é natural, mas que não é a pessoa de todo dia que a gente vê na padaria. Então, assim, eu, sei lá, pensei agora no final, me, me justificou o seu destaque, eu concordo bastante. Ou seja, eu tô com poder de oratória bom, tô convencendo as pessoas aqui ao vivo, tá vendo? Na gravação do podcast, tá bom, Leone? Agradeça a minha, Leone. E eu, uma coisa que eu quero dizer assim, que a estrutura da Corrida das Blogueiras, o investimento que tá tendo, o empenho das pessoas está completamente 10/10, né? A qualidade brilhante, maravilhosa. Então, por isso a gente reclamou tanto, assim, às vezes, dessas coisas da prova, debatendo nessa tecla, porque estão entregando muito pra estrutura, pros participantes, entregando tudo. Então, a gente espera que os participantes correspondam a tudo, né? A toda a estrutura, todo o investimento, e aos jurados maravilhosos, que é a Renata, a Nathalie, a Lorelai e o Fio Edu, que apresentam também, que são os donos e proprietários, né, do Corrida das Blogueiras. E também a edição do dia, que tá bem legal. A qualidade deles, o foco em pegar os confessionários e fazer tudo direitinho ficou muito bom. E em alguma semana a gente vai analisar os participantes que já tiverem aí, né, gente, personalidade por personalidade, pra gente falar o que achou dos participantes desde a primeira impressão até aqui, mas hoje é pincelada agora, semanalmente, as pinceladas já é por episódio, agora semana que vem a gente vai torcer para tudo certo. E lembrar, já que a gente falou semana que vem tem eu, Luiz e Camponês em dose dupla, porque tem a final do Drag Race Brasil. Então a gente vai comentar esse desfecho dessa temporada que começou morna, que pegou fogo no sentido de qualidade, que pegou fogo depois com os fandoms aí passando da linha do que deveria ser um fandom. Mas a gente vai comentar tudo o que a gente achou semana que vem, dar nossos 3 dedos de prosa sobre todo mundo. Não vai ter Paramount, não vai ter Greg Queen, não vai ter RuPaul que vai parar a gente de falar se a gente tiver que falar, porque a gente vai falar mesmo. Mas obrigado a quem nos ouviu até aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Não deixe de dar like pra gente. Quem quiser mandar sugestão de tema é extrapodcast@gmail.com e nossas redes sociais estão na descrição. Até lá e tchau! Goodbye!